Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de dezembro. Eu sei que alguns de vocês devem estar ansiosos por causa de vídeo de melhores do ano, piores do ano, coisas do tipo. Já teve gente me perguntando se eu não ia fazer, porque até agora eu ainda não liberei. Mas, gente, fiquem calmos, vai ter, tá? É porque o que acontece? Eu só libero esse tipo de vídeo em janeiro mesmo, tá? Então, assim, eu sei que muitos booktubers liberam em dezembro, às vezes no meio de dezembro a pessoa já liberou esse tipo de vídeo, só que até o finalzinho do ano eu tô lendo. E eu sempre fico imaginando se, tipo assim, vai que aparece um livro que eu considere um dos melhores, que deveria entrar nessa lista, e se eu já tiver gravado o vídeo, como é que eu vou botar isso na lista, sabe? Se eu não tiver publicado ainda, beleza, né? É só pegar e editar depois. Só que se já tiver ido ao ar, não adianta. Então eu sempre realmente espero o ano acabar pra poder pensar em gravar esse tipo de vídeo. Fiquem tranquilos, vai ter, tá bom? Mas antes de a gente começar a falar sobre os livros lidos em dezembro, deixe um like no vídeo para ajudar na divulgação, se inscreva se você não for inscrito, lembrando que se você tiver interesse de adquirir alguma coisa e tudo mais, pode ser no site da Amazon ou no site da Editora Wish, tem link aqui embaixo no box de descrição e você adquirindo qualquer coisa, tá, gente? Através desses links você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Mas, indo direto para os livros, um pequeno spoiler até do vídeo de melhores do ano é que, assim, nos 45 minutos do segundo tempo, apareceu realmente um livro favorito, sabe? Era um livro que também não estava no planejamento, porque eu não tinha sequer colocado ele na TBR de dezembro, tá? E eu ganhei, eu nem comprei o livro, então, assim, eu realmente não estava esperando que esse livro fosse entrar, que é O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. E ele também foi uma leitura coletiva que eu participei, né? Estava sendo organizada lá pela Dessa do Louco dos Livros. E nessa história aqui a gente vai ter o Fitz, que ele é um filho bastardo de um príncipe, e tem um certo dia que o avô desse menino pega essa criança, leva assim na porta do castelo e fala assim, olha só, já criei por uns 5 ou 6 anos, manda o príncipe se virar com a cria dele, tá? E larga o menino lá. Daí em diante, a gente vai estar acompanhando a vida do Fitz e de como ele vai estar se transformando no aprendiz de assassino. O início do livro, eu acho que talvez algumas pessoas possam achar um pouco lento, mas assim, gente, é o primeiro livro de uma trilogia. A autora precisa, ambientar a gente dentro desse universo. Ela vai apresentar o personagem, o reino, a dinâmica, né, da política e dos personagens ali. Também tem algumas habilidades mágicas, como o talento e a manha. Então ela vai apresentando isso aos poucos pra gente entender como é que funciona. E esse tipo de coisa é bem normal, assim, em livros de fantasia e tudo mais. Só que eu achei que aqui ela levou o tempo certo pra apresentar todas essas coisas pra gente. Tanto que eu mesma não achei lento. E a escrita dela é tão bonita, gente, é tão elegante, que você nem sente o tempo passar, sabe? Eu acho que, assim, a única questão que eu percebi é que eu tinha lido muita coisa e que eu achei realmente um incômodo é porque eu achei a diagramação desse livro bem socada, sabe? Tu olha assim, tem letras demais numa página só. Então, às vezes, eu tinha a sensação que eu tinha lido bastante e que tinha avançado poucas páginas. Só que, olhando pelo texto em si, tinha acontecido várias coisas, entendeu? É porque realmente a diagramação é bem pequena. E assim, depois que você já tá ambientado, que você já conhece tudo, a história flui muito rápido, sabe? As páginas voam, principalmente as últimas 100 páginas. As últimas 100 páginas, gente, eu li de uma vez, porque simplesmente não tinha como eu parar. Eu precisava saber como é que a história ia acabar. E outra coisa, assim, também que me pegou foi porque quando eu li esse livro, eu percebi o quanto que eu sinto falta de histórias de fantasias medievais, sabe? Só que assim, gente, eu tô meio que saturada de perguntar indicação pras pessoas e o pessoal vir com, ai, Martin e Tolkien. Gente, eu tô de saco cheio, eu não quero saber desses dois, entendeu? Eu quero outras coisas, eu quero outras pessoas escrevendo fantasias dentro desse gênero. E, cara, essa mulher aqui me satisfez numa proporção que vocês não têm ideia. Super recomendo esse livro pra vocês. É o primeiro de uma trilogia, só que assim, o final dele, ele tem um final, sabe? Tem algumas pontinhas que você fica pensando de, o que pode acontecer daqui pra frente, mas a história tem um final. E isso até me deixa tranquila, né? Porque já saiu a segunda, então eu posso esperar tranquila uma promoção pra pegar o segundo e ler. Mas o terceiro ainda não foi publicado. E aí eu fico naquela coisa, né? Tenho esperanças, né? Tenho muitas esperanças que a Suma lance em 2023, né? Mais ou menos o intervalo de tempo de um por outro. Eu imagino que talvez em 2023 saia. Eles anunciaram alguma coisa sobre? Não. Mas deixa eu ter fé. Aí um outro livro que eu li em dezembro também, e eu até já comentei com vocês, acho que se não me engano numa book tag recente aí, foi O Meninas Selvagens. E assim, esse livro aqui, ele tinha muito potencial. Aqui nós vamos estar acompanhando um grupo de garotas que estão em quarentena dentro de uma escola, que é meio que dentro de uma ilha. Elas não estão tendo contato com ninguém, elas só recebem os suprimentos ali.
Só que as coisas começam a desandar quando uma dessas garotas desaparece. E sobre a doença, ela é muito difícil de ser tratada, né? Tipo, não tem exatamente uma cura dentro desse universo aqui, porque ela meio que vai apresentando mutações nas pessoas e em cada pessoa essas mutações são diferentes. Inclusive, o aspecto, né, da doença foi o que eu achei mais interessante dentro do livro. Eu adorei essas descrições específicas, porque é uma coisa que parece que vai fundindo o ser humano com a natureza. E eu achei, assim, muito... Não é bonito, né? Porque é uma doença e as meninas estão meio que passando mal por conta dessas mutações. Mas eu achei muito criativo, sabe? E a maneira que descreve é muito visual. E assim, esse livro, né, tinha o blurb de um terror feminista, e desde quando isso foi publicado, eu sabia que ia dar merda, porque eu virei assim, cara, não vai ter nada a ver com isso, certeza. E realmente não tem. Realmente muitas pessoas reclamaram na época sobre isso. E assim, gente, esse livro aqui, ele é no máximo uma ficção científica jovem. Só que assim, mesmo muita gente já tendo falado mal desse livro, né, por conta disso aí, eu fui com o coração aberto, porque eu pensei assim, gente, eu não tô esperando que seja nem terror nem feminista, então pode ser que eu goste. Só que eu acabei me decepcionando por outros motivos. Como eu falei, ele começa muito bem, inclusive eu tava achando muito imersivo, e também ela tava apresentando alguns pontos ali que eu tava realmente curiosa pra saber o que tava acontecendo, né? Isso aí até criou um suspense interessante pra mim. Só que aí depois, gente, no meio do livro eu achei que a autora se perdeu, porque ela acabou não focando tanto nisso. É um livro pequeno, então assim, quando o livro é pequeno, gente, tem que ser calculado o que você vai botar o que dentro do livro, sabe? E aqui ela botou um interesse amoroso que eu fiquei assim, gente, pra quê? Vai fazer diferença no que dentro da história? E realmente não faz, tá? É irrelevante, você não se importa. Realmente aqui não cabia ela colocar isso. Ela tenta também explorar um pouco, assim, do passado das personagens. Só que, assim, não funcionou, tá? Eu realmente não me importava. Eu achei que eram pontos ali muito fracos. E eu sentia que ela tava perdendo tempo nisso e que a história, né? A questão da doença, de por que elas estão ali, de como que a Marinha simplesmente para de mandar suprimentos no início do livro. Aquela coisa toda, eu achei que não foi demonstrada, sabe? Vai aparecer essas coisas lá pro final do livro. Só que eu fiquei pensando assim, cara, eu fiquei nesse meio aqui fazendo o quê? Nada, entendeu? Então, eu realmente não gostei do meio dessa história. O início dela é muito bom. Gostei, inclusive, do final, porque eu me lembro que tinha gente reclamando que o final era aberto. Mas eu gostei do final que tá aqui. Só que, assim, eu senti que o meio dele, cara, tinha que mudar tudo, sabe? Então, assim, foi complicado. Não acho que ele seja de todo ruim, que nem a galera falou, mas pra mim ele é um livro só regular. Aí em dezembro, né, de 2022, me bateu a vibe de quero ler livro de Natal. Aí começando aqui pelo O Natal dos Fantasmas, que eu simplesmente adorei esse livro. Eles são vários contos, né, de Natal com fantasmas e que são contos vitorianos. Tem alguns contos com tom leve, outros que são até divertidos. Tem um ou outro que, se você ler de madrugada, assim, sozinho, talvez dê aquele medinho gostoso. Mas o que eu achei mais legal é que tem algumas histórias que tem certos clichês que, quando a gente olha, a gente começa a pensar em vários filmes ou outras histórias mais atuais e percebe que claramente se inspiraram em contos como esses. Eu não vou me estender muito falando desse livro, porque eu fiz um vlog onde eu fui comentando conto a conto com vocês, mas vocês podem assistir tranquilos, porque não tem spoiler de nenhum dos contos, tá? Vou deixar o link no box de descrição pra vocês assistirem, mas eu já adianto que o saldo foi muito positivo, porque esse livro aqui ele tem 12 contos, e dos 12 contos, teve um só que eu achei mais ou menos, e tiveram 2 que eu não gostei. Todo o resto eu simplesmente adorei. Então, assim, realmente vale a pena. Assistam o vlog, tá? E assim, gente, esse livro é da editora Wish. Então, se vocês tiverem interesse em adquirir, vocês podem adquirir através da Amazon e tudo mais. Mas confiram sempre o preço no site da editora, porque tem vezes que lá tá mais barato. E aqui embaixo no box de descrição ainda tem um cupom de 5% de desconto pra vocês. Não só desse livro, é qualquer coisa dentro do site da editora Wish, tá? Então, sempre olhem o preço e tudo mais. O cupom eu sempre deixo na descrição de todos os vídeos do canal. Então, se tiver alguma coisa que vocês queiram comprar no site da editora, lembrem sempre de usar esse cupom aqui de baixo para vocês poderem ter mais desconto. Mas enfim, eu adorei esse livro, super recomendo, assistam o vlog, eu realmente me diverti muito lendo esse livro, vale muito a pena. Aí o outro livro que eu também li, que no caso foi O Terror Depois da Ceia, também é da editora Wish, tá? Só que esse aqui, ele é pequititinho, ele é menorzinho. E esse livro, ele é perfeito pra quem quer ler uma história de fantasma, de Natal e coisas assim, mas que é medroso, porque o nível de medo desse livro aqui é 0. O outro tem uns contos ali que se tu ler de madrugada vai dar um cagacinho. Mas esse aqui, cara, 0 medo. Então assim, se você é medroso, só vai na fé que esse aqui tá tranquilo.
Aqui as histórias têm até um tom mais cômico, né? Inclusive teve umas que eu fiquei com um pouco de dó do pobre do fantasma, então eu achei isso engraçado. E assim, não é um tipo de humor que você vai gargalhar, mas você vai dar uns risinhos, vai ser engraçadinho. E aqui, basicamente, a gente tem algumas pessoas ali depois da ceia e elas começam a contar histórias de fantasmas. Inclusive, gente, diferente do outro livro, né, que você pode ler os contos na ordem que você quiser, aqui existe uma sequência, né, porque são pessoas conversando e falando esses contos. Então, leiam esse aqui na ordem. Desse aqui tem bem menos histórias, é mais ou menos como se fossem 4 contos dentro de uma história principal. É mais ou menos isso. Eu acabei gostando de metade deles, mas eu falei melhor disso na resenha que eu fiz pra esse livro. Vou deixar o link aqui embaixo também no box de descrição pra vocês assistirem. Mas eu acho que o ponto alto desse livro aqui é o fato de que ele é uma história de fantasma para medrosos. Aí na noite de Natal mesmo, eu escutei um audiobook que é de um conto, ele é bem curtinho. Cara, eu acho que aquilo ali não deve ter 20 páginas na edição física. Que no caso é o Peru de Natal. Aí eu escutei esse audiobook lá no Storytel. Mas enfim, a gente vai ter aqui uma história de uma família que não se sente mais tão confortável de comemorar o Natal depois que o pai, né, ali da família faleceu. E esse cara tinha uma presença que ele se colocava muito num tom superior. Só que agora a gente vai estar acompanhando o narrador, que é o filho dele, que vai estar fazendo ali o papel de questionador, né, que vai contra esse regime muito rígido do pai. Gostei muito dessa dinâmica apresentada, né, tem muita coisa ali que você consegue analisar psicologicamente falando, né, na estrutura dessa família. Acho também que algumas pessoas podem gostar porque ali no final, né, você ainda consegue perceber aquela vibe natalina da família se unindo, coisas assim. Mas pra mim, o ponto alto mesmo foi por causa das personagens femininas dentro desse conto. Elas acabam entrando numa posição ali onde elas estão pela primeira vez aproveitando o que elas realmente fizeram, sabe? Elas não estão na posição ali de somente servir a família. Elas estavam comemorando efetivamente o Natal pela primeira vez. Elas estavam usufruindo do trabalho delas. Então, foi algo que eu realmente gostei de ver. Provavelmente, gente, quem tem família grande sabe, sempre tem algumas pessoas específicas que se matam de trabalhar para dar o Natal e tem um monte de parente ingrato que nem agradece o serviço dela, sabe? Isso sempre acontece em várias famílias. Se você parar pra pensar, com certeza vai acontecer. E aqui eu gostei porque foi um momento que elas tiveram pra elas, sabe? Elas estavam realmente aproveitando e usufruindo aquilo ali. Então isso foi o que me fez realmente gostar dessa história. É bem interessante, eu recomendo. E assim, gente, ele é bem curtinho, tá? Eu não sei se tem e-book na Amazon só desse conto específico. Eu confesso que eu não cheguei a olhar. Quando eu for procurar, eu tento botar aqui embaixo no box de descrição. Mas eu peguei por audiobook, tá? E bem, gente, essas aqui foram as minhas leituras de dezembro. Eu sei que foram poucas em comparação à maioria dos meses do ano, só que dezembro foi um mês bem corrido. Eu já tava tentando deixar algumas coisas mais ou menos adiantadas pra janeiro. E esse período de Natal, Ano Novo, aquela coisa toda, sabe, eu fiquei muito mutuada com coisas de gente adulta, tá? É isso, a vida adulta atrapalha minhas leituras. Então, assim, por isso que eu não consegui ler tanto. Mas eu gostei dos livros que eu li durante o mês, eu fiquei feliz. E fiquei muito feliz que eu consegui ler historiazinhas de Natal, porque é uma coisa que eu realmente não costumo fazer, sabe? Mas enfim, me contem aqui nos comentários se vocês chegaram a ler alguma história de Natal, o que vocês leram, né, em dezembro, ou se já leram algum desses livros aqui, me contem o que vocês acharam. Lembrando que eu vou deixar os vídeos, né, que já saíram, né, do Terror Depois da Ceia e o Natal dos Fantasmas aqui embaixo no box de descrição pra vocês assistirem, tá? E bem, gente, antes de vocês saírem do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!